Bom dia, turma, vamos chegando. Estamos voltando com o nosso Penal em Movimento. Sejam bem-vindos. Me digam aí, Carlos, Jadson, Cláudia, Joyce, como é que tá o áudio? Tá dando para ouvir direitinho? Tudo certo? Cedo aí, muito cedo. Aqui é 8h02. Estamos iniciando um dia lindo aqui em Santa Maria. Tava neblina agora há pouco, mas está abrindo um sol maravilhoso ali, mas já está frio, já está esfriando. Bom dia, Bianca. Cláudia, tudo ok? Disse a Luana, coisa boa. Patrícia, bom dia. Medeiros, bom dia. Tudo ótimo também. Show de bola, que bom tê-los aqui comigo. Turma, a gente vai então a partir de hoje voltar com esse pequeno projeto nosso aqui de trazer conteúdos gratuitos de qualidade para vocês ao vivo. E a gente tem essa ideia agora de fazer sempre às 8h05, 8h02 da manhã, tá? Que é um horário que foi por vocês escolhidos naquela enquete que eu coloquei ontem, tá? E hoje eu me comprometo, a partir de hoje, esses áudios sobem para o canal do YouTube e sobem também para o nosso Penal em Movimento lá no podcast, tá? Via que vocês poderão acessar facilmente via... como é que é o programa do podcast que a gente usa no carro? Spotify, tá legal? Então, turminha, a gente vai subir. Se não subir, a culpa não é minha, é da Sti, que é a minha social media, que vai fazer isso. Mas qual que é a ideia aqui, pessoal? É a gente passar pelos principais conteúdos, para quem está comigo na segunda fase, no CEISC, para quem está comigo na mentoria, para quem está comigo, tá? Estudando para algum concurso ou para a OAB, trazendo conteúdo gratuito aqui de qualidade para vocês. E a gente vai iniciar, então, esse tema com alguns assuntos específicos, tá? Eu vou montar, hoje à tarde, como é que eu vou dizer assim para vocês? Um calendário do que será tratado, tá? Então, as segundas e terças-feiras é processo penal e as quintas-feiras, toda quinta-feira, eu vou tratar de uma lei especial com vocês, tá legal? Obrigado, Jadson, valeu. Tá? Então, serão 3 dias de encontro, entre 30 e 40 minutos de conversa, e nós vamos falar de processo penal e vamos falar de leis penais especiais, sempre aqui com o bate-papo aberto aí para vocês poderem fazer as perguntas. E eu preciso da ajuda de vocês. Em que sentido, pessoal? Que vocês divulguem esse meu trabalho para que a gente cada vez tenha mais pessoas aqui e consiga ajudar mais pessoas e mostrar o nosso trabalho para o maior número de pessoas possível, tá legal? Então, eu peço que vocês encaminhem para aquele grupo lá da faculdade que está se preparando para a prova da OAB, encaminhe o link, encaminhe o aviãozinho do lado ali para aquele grupo de estudo de uma mentoria que vocês fazem, aquele grupo de estudo de um cursinho que vocês fazem, tá? Para que a gente possa então divulgar. E também, se possível, tira um print da tela depois da live. Marca a gente ali que eu reposto nos meus stories e mais pessoas ficarão então sabendo. E quem sabe daqui a um dia a gente não está com mais de 100 pessoas nos acompanhando aqui. Perfeito? Eu vou começar a tratar aqui sobre um tema importante. Eu vou tratar sobre inquérito policial, primeira parte hoje, tá legal? Vai ser inquérito policial, depois ação penal, aí depois eu vou falar de competência, depois eu vou falar de prisões. Obrigado, Cláudia. Eu vou trabalhar todo o processo penal com vocês. E aí, quando for preciso, aquela parte de procedimento, de recursos, de lei de execução penal, eu chamo a Leca, a professora Letícia, eu tenho certeza que ela vai aceitar aqui o convite de ficar comigo aqui conversando com vocês. E outra sugestão é, se você tem um colega, um professor legal, que vocês gostam de ver, e que seria interessante estar aqui comigo, manda um direct, ó, Mauro, pô, tem um cara aqui que eu gosto, um cara legal, já falei com ele que tu faz esse projeto, ele falou que quer participar contigo. A gente vem aqui bater um papo, tirar as dúvidas, enquanto eu pedalo, seria legal se ele ficasse pedalando também que nem eu, a gente fazer um bate-papo aqui, que aí eu consigo chegar mais próximo a vocês. Por exemplo, a Carolina, vamos imaginar que a Caroline Sena, tem um professor que ela acha legal, um amigo dela,
E ela diz, olha Mauro, esse cara aqui ele dá aula de leis especiais, dá aula de penal, dá aula de processo penal, ou dá aula de administrativo e constitucional, que eu também trabalho. A gente pode vir aqui conversar um pouquinho, eu posso trazer sempre um convidado, a gente poderia, quem sabe, deixar às terças-feiras para vir alguém conversar comigo, eu convido essa pessoa e a pessoa vem. Fala, meu futuro faixa preta preferido, Charles. Então a gente tem aqui a ideia de trazer conteúdo jurídico para vocês. E um conteúdo jurídico de qualidade, eu preciso então desse apoio para que a gente possa cada vez então trazer mais coisas boas para vocês. Então, turma, iniciando a nossa conversa sobre o processo penal, eu vou trabalhar com vocês então a partir de agora o inquérito. De maneira bem calma, eu vou trazer tudo, absolutamente tudo que vocês precisam saber sobre inquérito policial. E ao final de cada tema, fala Charles, ao final de cada tema, por exemplo, antes de eu entrar em ação penal, no inquérito policial, eu vou verificar um dia antes as principais jurisprudências recentes sobre inquérito policial e vou trazer para vocês, tá? Farei entre o inquérito policial e a ação penal dois pedais especiais, que um será sobre juiz das garantias, tá? Um sobre acordo de não persecução penal, que é aquilo que pode trabalhar dentro do inquérito, trazendo então isso aqui para a ação penal, perfeito? Então eu acho que seria bem interessante esse aspecto aqui. Bueno, seguindo então, turma, a gente vai falar então sobre inquérito policial. E a primeira coisa que nós devemos falar sobre inquérito policial é sobre a conceituação desse instituto. O que seria o inquérito policial? Inquérito policial, pessoal, nada mais é do que um procedimento administrativo, preparatório, inquisitivo, sigiloso, presidido pelo delegado, cujo objetivo é buscar autoria e materialidade delitiva a fim de que determinado crime seja desvendado, a autoria e materialidade seja obtida. Eu sugiro a vocês que peguem, se você está aí no teu escritório, no teu momento de estudo, se está ouvindo essa nossa conversa aqui já gravada, pegue um caderno, faça o teu manual caseiro, anotando aqueles principais pontos que eu falo. E eu, se fosse você, colocaria inquérito policial, puxaria uma seta e escreveria conceito. E aí colocaria ali procedimento administrativo, preparatório, inquisitivo e sigiloso, presidido pelo delegado de polícia, cujo objetivo é buscar autoria e materialidade de eventual crime. Para que, Mauro? Para que a ação penal pública pelo Ministério Público ou privada por algum advogado possa ser efetivamente proposta. E agora, turma, eu vou analisar item por item desse conceito. Essa nossa aula de hoje, basicamente, ficará no conceito. Nós vamos trabalhar o conceito de inquérito policial e eu vou esmiuçar esse conceito, tá? Eu vou dissecar esse conceito analisando elemento por elemento que eu encontrar aqui. E o primeiro elemento, para você que está estudando, preparando o teu material, fala, Nonô. Olha aqui, ó, o responsável pelas tatuagens entrou aí, ó. Nonô, temos que fazer outra, tá? Tava falando com a Esti. Eu vou entrar em contato contigo essa semana para a gente fazer outra coisa. Pessoal, olha só. O que seria interessante no tocante a esse conceito, a essa dissecação, a esmiuçar esse conceito? Vamos falar sobre o que é procedimento administrativo. Então, o primeiro tópico do conceito seria procedimento administrativo. Este procedimento administrativo significa que inquérito não é processo. Nonô, será que teria alguma consequência o inquérito não ser processo? Teria. Qual é a principal consequência? Que nós temos a seguinte situação. Eventual nulidade no inquérito policial não anula por si só a ação penal. Bom dia, Mário. Então estamos diante de uma situação em que o inquérito policial viciado e em razão dele uma ação penal foi proposta. Eu posso argumentar vício nesta ação penal, buscar a nulidade da ação penal em razão de vício ocorrido no inquérito? A resposta é não.
Quem diz isso, Mauro? O Supremo Tribunal Federal. E qual é o argumento? O argumento é que no inquérito, eu tenho um procedimento administrativo, ou seja, um conjunto ordenado de atos e não tenho um processo. Por conta disso, o inquérito policial, ele busca então elementos de informação e não provas para condenar ninguém. E aqui é uma característica do inquérito muito importante. O inquérito, turma, eu vou aprofundar isso no futuro, o inquérito ele é informativo. Significa o quê? Significa que o que se obtém no inquérito não são provas. Existem 3 exceções que eu já explico, mas a regra é: não se obtém provas durante o inquérito. Imagine então que o Jorge Luiz, por exemplo, vá até uma delegacia dar a sua versão sobre determinado fato, intimado que foi pelo delegado de polícia. Nesse caso, quando o Jorge fala com o delegado, presta o seu depoimento para o delegado de polícia, estaria Jorge produzindo uma prova? Resposta: não. Jorge estaria produzindo um elemento informativo. E como que eu vou diferenciar, Mauro? Por que seria um elemento informativo e não seria uma prova? Porque, turma, prova exige contraditório. E no inquérito policial nós não temos contraditório. No inquérito policial nós temos o sistema inquisitivo. Então Jorge, quando fala com o delegado, produz elemento informativo. Agora imagine que este mesmo Jorge vá, obrigado Danilo, vá a uma audiência falar sobre este mesmo fato, mas agora para um juiz. E ele chega na presença do juiz e dá a mesma versão que ele deu lá para o delegado. Agora Jorge, falando a mesma coisa perante um juiz, estará produzindo uma prova que poderá levar alguém a uma condenação. Porque o artigo 155 fala que aquilo que é produzido no procedimento administrativo, inquérito policial, não serve para, de maneira exclusiva, condenar alguém. E o que levaria a isso, Eduardo? O que levaria a isso, Rafaela? O que levaria a isso, Wellington? Bom dia, Wellington. O que levaria a essa diferença? A seguinte situação. Levem isso para a prova. Imagina que vocês, Dr. Wellington, está lá trabalhando na delegacia, assistindo ao seu cliente. E durante o depoimento de alguém, esse alguém mente. Poderia o Dr. Wellington bater na mesa e dizer: questão de ordem, delegado, quero contraditar essa testemunha porque ela tem interesse na causa? Infelizmente não, porque lá não há contraditório. Agora, quando essa pessoa for falar perante o juiz, o Dr. Wellington pode bater na mesa e dizer: questão de ordem, excelência. Essa pessoa está mentindo, essa pessoa está faltando a verdade, essa pessoa tem interesse no deslinde desta causa contra meu cliente, razão pela qual eu quero contraditá-la. Esta é a diferença do elemento informativo em que o Dr. Wellington não podia fazer nada, para o inquérito, para a prova no processo penal, em que o Wellington pode bater na mesa e dizer: ok, valeu Marcão, dizer: ok, essa testemunha é mentirosa. Ele pode. Por quê? Porque na prova existe o contraditório, no elemento informativo não. Então anotem isso. Valeu, Joaquim, perdão. 2 coisas você tem que anotar. 3 coisas. Primeiro, que eventual nulidade no inquérito por si só não anula ação penal. Segundo, que o inquérito é informativo. Significa que no inquérito policial nós, em regra, não produzimos prova, mas produzimos elementos informativos. E a terceira informação que vai levar à tua aprovação é que estes elementos informativos, tá, produzidos na fase do inquérito, por si só não podem condenar ninguém. Então, nulidade na ação em razão de vício do inquérito, não. No inquérito policial eu tenho elemento informativo e não prova.
e que exclusivamente com base naquilo que é colhido no inquérito, ou seja, com base nos elementos formativos, eu não posso de maneira exclusiva condenar alguém. Mas, Mauro, existem provas no inquérito policial? Há provas no inquérito policial? A resposta é verdadeira. De maneira excepcional, pessoal, o artigo 155, na sua partezinha final, ele diz, Beatriz, que existem 3 provas produzidas no inquérito e que, por isso, por terem o nome de prova, poderão eventualmente condenar alguém. São elas as irrepetíveis, as cautelares e aquelas que eventualmente devem ser antecipadas. Vamos explicar cada uma dessas provas que, conforme o 155, podem ser produzidas no inquérito. E vamos dar exemplos. O que é uma prova irrepetível? É aquela que, feita no inquérito, lá na ação penal, por ocasião de sua eventual produção na ação penal, não posso mais fazer. Qual é o melhor exemplo, Tiagão? Keila, qual é o melhor exemplo dessa prova irrepetível? Imagine, tá, que o Thiago tenha recebido um soco de alguém no olho e ficou com o olho roxo, passou por um exame de corpo de delito. E ele foi submetido a este exame, por quê? Porque o artigo 158 do Código de Processo Penal diz: se o crime deixou vestígio, e o vestígio foi o quê? O olho estourado do Thiago, deve passar por um exame de corpo de delito. Bom dia, Mari. Deve passar por um exame de corpo de delito. E ele passa pelo exame. Este inquérito se transforma em ação penal e 2 anos depois do soco que o Thiago tomou, que o Thiagão tomou, ele está na presença do juiz com o olho intacto, com o olho 100%. Fala, Emerson. Com o olho 100%. Nesse caso, vamos dar outro soco no Thiago? Para quê? Para que o juiz veja o olho podre dele? Não. Esta situação é irrepetível. E por conta disso, por ser irrepetível, ela foi feita no inquérito e ela é prova. Então a prova irrepetível é essa. Uma prova cautelar. Imaginem que durante o inquérito policial, o delegado solicita, tudo bem, Viana? O delegado solicita uma busca e apreensão na casa da Marlene, para quê? Para apreender armas. E cumprindo esta ordem, o delegado e seus agentes vão até a casa e apreendem a arma. Produzimos o quê? Uma prova cautelar nesse inquérito. Como assim, Mauro? Prova cautelar? Claro. Foi uma prova que foi feita de maneira cautelar durante o inquérito. E por conta disso, é prova e pode levar à condenação. Valeu, Gui? É prova e pode levar à condenação. E o que seria, Mauro, uma prova antecipada? Tu já deu exemplo da prova cautelar e irrepetível. O que seria uma prova antecipada? Imaginem que a testemunha visual de um crime, que presenciou um crime, é uma pessoa que viaja pelo mundo. Ela é um nômade digital. E ela presencia um crime hoje e já tem uma passagem comprada para ir para Guatemala e depois ela não sabe que lugar no mundo ela vai, na quarta-feira que vem. Nós só temos a oportunidade de acompanhar este depoimento, de colher esse depoimento agora, durante de hoje até quarta-feira. Ah, Mauro, mas a ação penal vai ser daqui a 2 anos. A gente não vai conseguir mais ouvi-lo. Então o que nós fizemos? Nós antecipamos esta prova. Esta antecipação se dá por meio do quê? Por meio de um incidente de antecipação de prova. E é uma prova produzida no inquérito policial. Então prova pode ser produzida no inquérito de maneira excepcional, Sara. De maneira excepcional, Vini? Pode. E pode ser quando? Quando ela for irrepetível, quando ela for cautelar e quando necessariamente nós tivermos que antecipá-la. Esta informação separa vocês dos outros. Então larga o celular e anota isso. Procedimento administrativo
não condena ninguém de maneira exclusiva com os elementos informativos que ele produz, e eventual nulidade nesse procedimento não leva para a ação penal, beleza? Não anula por si só a ação penal. Turma, seguindo aqui, tá? Seguindo aqui. Ele é então um procedimento administrativo. Vamos continuar agora a esmiuçar, a analisar cada um dos outros elementos, Leonardo, Aline. Segundo elemento, preparatório. O inquérito policial é um preparo. Preparo do que, Mauro? Da futura ação penal. Ou seja, o inquérito policial não é um fim em si mesmo. Ele não é um fim em si mesmo, por quê? Porque o objetivo dele é instruir, é preparar, é colher elementos de autoria e materialidade para o futuro daquela ação penal. Beleza? Então, ele é preparatório. Tem uma pergunta do Charles aqui, Maurão. Final da aula, tira uma dúvida. Na fase do inquérito, prisão em flagrante, o indiciado é obrigado a ter a presença de um advogado para ter valor do elemento? Não. Charles, olha só, a prisão em flagrante, ela prescinde, dispensa advogado, tá? E aí o próprio código diz, Charles, lá no artigo 304, que é obrigação do delegado. Quando o preso em flagrante não tem advogado, ele deve, no prazo de 24 horas, encaminhar cópia à Defensoria Pública. Daí se extrai a não necessidade de advogado. Mas um detalhe importante, Charles. Se ele tem advogado e o delegado não aguarda um tempo razoável para a presença do advogado, que não poderá fazer nada, mas poderá presenciar, aí temos nulidade. Resumindo então, eu posso prender alguém sem advogado? Posso. Se o cara tem advogado e o advogado vai chegar dali 10, 20 minutos, eu tenho que esperar para dar início ao procedimento. Ah, mas o meu advogado do Rio de Janeiro só vai chegar depois de amanhã. Aí segue o baile, encaminha, faz o auto de prisão em flagrante e encaminha a cópia à Defensoria Pública. E é válido sim como elemento informativo e eventualmente uma prova. Charles, era essa a pergunta? Se era essa a pergunta, safo, tu podia ter esperado para me perguntar no tatame hoje. Bem que tu largou, né, meu? Faixa marrom com ares de faixa roxa, né? Com vício de faixa roxa que vai pouco ao treino. Mas vamos lá. Turminha, seguindo aqui. Então, ele é um procedimento administrativo, preparatório e inquisitivo. Já falei, por quê? O que é o inquisitivo, Mauro? Não há contraditório no inquérito. O inquérito, ele dispensa o contraditório. Mas, professor, Mauro, eu acho que tá errado. Tá errado por quê? Veja. Aí ele falando comigo. Mauro, tá errado. Eu digo, por quê, cara? Porque a Constituição diz, professor. Eu já dei direito constitucional. Ela diz lá que ninguém será privado da sua liberdade ou dos seus bens sem o devido processo legal. E ela diz que o devido processo legal se aperfeiçoa, se encaixa com o quê? Com a ampla defesa e o contraditório. Como é que alguém está no inquérito e não tem contraditório? Não tem contraditório e ele poderá perder a liberdade? Poderá. Mas esse contraditório, ele irá exercer. Mas irá exercer aonde? Lá na ação penal. Por isso, galera, que a gente fala assim, o inquérito policial, ele é inquisitivo porque não tem contraditório, uma vez que esse contraditório fica diferido, fica postergado, fica adiado para ser usado na ação penal. E aquele exemplo que eu dei da entrevista com o delegado, o depoimento do Wellington. Lembra? Era inquisitivo e o Wellington não podia, o seu advogado, não podia fazer nada, ok? Era elemento informativo que estava sendo produzido. Todavia, turma, lá na ação penal, o advogado poderá bater na mesa e dizer, excelência, questão de ordem. Então perceba que aquele inquérito policial, que aquele contraditório que ele iria usar no inquérito, ele disse, não vou usar agora. Não posso usar agora. Mas eu posso usar lá na ação penal. E por conta disso que existe esta situação de postergar o inquérito, o contraditório no inquérito policial.
Então, olha só, tu já está com 2 páginas de anotação para tu revisar isso aqui e não deixar cair na curva do esquecimento. Não é isso? Para que você possa consolidar esse estudo. Você já anotou que o inquérito é um procedimento administrativo que, por ser um procedimento administrativo, ele produz elemento informativo, ele produz um elemento informativo que não leva ninguém à condenação de maneira exclusiva, tá? E que não há contraditório nesta fase. E que eventual vício no inquérito não leva à nulidade da ação penal. O que mais, Ana, que nós vimos? Que ele é preparatório, porque ele não tem um fim em si mesmo, mas prepara uma futura ação penal. E ele é inquisitivo, porque o contraditório fica reservado, fica guardadinho, fica diferido para a futura ação penal. Agora, Sueli, qual é a outra característica que nós temos? Seguindo, nós temos a característica do inquérito policial, característica não, né? Elemento do conceito de ele ser sigiloso. E aqui está uma questão, cai demais em concurso. Cai demais em concurso. O que é, Mauro, que cai demais em concurso? Perguntar se este inquérito, se este sigilo do inquérito, ele é absoluto ou ele é relativo. Ou seja, ele vale para todo mundo? A resposta é não. O inquérito por si só, o inquérito por si só, ele é sigiloso. Diz o CPP que ele é sigiloso e caberá ao delegado manter esse sigilo. Mas o delegado deve observar a relatividade desse conceito. Significa o quê? Significa que haverá, já te respondo, não sei como é que fala, tá? Olha só, o inquérito policial, ele é sigiloso, mas esse sigilo é relativo. Relativo por quê? Relativo por quê, Mauro? Porque não se aplica a todos. Não se aplica ao juiz, por óbvio, não se aplica ao promotor, por óbvio, e não se aplica ao advogado. O advogado, e quem está fazendo OAB, presta atenção, o advogado tem amplo e restrito acesso àquilo que já está documentado no inquérito policial. É óbvio que ele não tem acesso à investigação. Mas se a investigação já procedeu e foi feito um relatório, foi feito depoimento e já está apostilado no caderno investigatório, se já está no inquérito policial, é óbvio que o delegado tem acesso. Desculpa, que o advogado tem acesso. E aí, turma, presta atenção. Vem a banca e pergunta. O inquérito policial é sigiloso, mas o advogado pode ter acesso, afirma isso. E aí vem e pergunta, mas é indispensável a procuração? Errado. Nem procuração, como regra, o advogado precisa para ter acesso ao inquérito policial. Maurão, não precisa de procuração? Não precisa de procuração. Esta é a regra. Prescinde, dispensa a procuração do advogado. Basta eu, Mauro, que não sou. Se eu fosse advogado, eu chegaria lá. A Jaila me contrata, que ela está sendo investigada no inquérito. Eu, antes de pregar a procuração da Jaila, vou à delegacia e digo, olha, fui procurado pela Jaila e quero ter acesso a esse inquérito aqui, que ela supostamente está respondendo, sendo objeto de investigação. Cadê a procuração, doutor? Eu digo, não tem, eu vou analisar o inquérito para ver se eu vou pegar ou não. E essa pessoa é obrigada, esse delegado, sob pena de, se o dolo específico estiver presente da Lei 13.869, que é a Lei de Abuso de Autoridade, ele poderá até praticar um crime se negar para mim acesso aos autos do inquérito. Porque ele nega algo que a lei assegura a mim. Que lei é essa, Mauro? O Estatuto dos Advogados. O Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil assegura, no seu artigo 7º, inciso 14, que o advogado tem direito a acessar o inquérito policial, mesmo sem procuração. Mas, Mauro, esta possibilidade de acessar os autos sem procuração, ela é absoluta? Não, ela é relativa. Se houver sigilo, aí sim é necessário ter procuração, tá? É necessária a procuração se o inquérito estiver sob segredo de justiça decretado por autoridade judicial. Então, o advogado tem acesso sempre,
Sem procuração, é a regra. Quando que exige uma procuração, Jéssica? Quando este inquérito policial estiver relacionado a um crime, por exemplo, sexual, em que houve a decretação de sigilo. Mauro, com decretação de sigilo você pode ter acesso aos autos? Claro, mas aí eu necessito apresentar uma procuração. Beleza? Então o que você escreveria nesse ponto do teu caderno? Que o inquérito policial é sigiloso, vírgula. Mas o sigilo é relativo, não se aplicando ao juiz, ao promotor e ao advogado. O advogado, para ter acesso aos autos do inquérito, em regra, não necessita nem mesmo de procuração. Ponto. Todavia, vírgula, necessitará de procuração quando este inquérito estiver sob segredo de justiça. Beleza? Beleza. Outro detalhe importante, pode tirar cópia? Pode. Pode fotografar? Pode. Isso consta no artigo 7º, inciso 14. Mauro, existe outro fundamento para o delegado ter acesso, para o advogado ter acesso aos autos do inquérito? Existe, que é a súmula vinculante 14. Súmula vinculante é do STF, tá? Então é um tanto quanto pleonástico você falar súmula vinculante do STF, mas na prova escreve, vai que o examinador seja mais burro que nós e não vai saber, tá? Então presta atenção. Esta súmula vinculante 14 diz assim, que é assegurado acesso aos autos do advogado de tudo aquilo que já está documentado na investigação, ou seja, ele não terá acesso à investigação. Uma interceptação telefônica calcada na lei 9296 de 96, eu vou ter acesso? Não. Mas depois que esta for incorporada ao inquérito, aí eu vou ter acesso. É isso que a súmula diz. E agora vamos separar vocês dos outros. Quem está escrevendo, coloca assim na coisa, atenção, Adriana. Escreve assim, atenção, Vicente. Letícia. Escreve atenção. Atenção o quê? Vamos imaginar, Letícia, que você seja advogada e você vá até a delegacia em que o Mauro é o delegado e você diz assim, doutor, eu desejo acessar os autos do inquérito. Eu digo, não vou te deixar. E você fez para mim uma petição. E a tua petição, Letícia, ela era fundamentada no artigo 7º, inciso 14 do Estatuto. E eu neguei. A Michele, a doutora Michele, ela entrou com o mesmo pedido de ter acesso aos autos. Só que a Michele, a doutora Michele, ela não fundamentou no artigo 7º, inciso 14 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Mas o fundamento da doutora Michele foi o quê? Súmula vinculante 14. E eu neguei. Eu neguei o da Letícia, que o fundamento era a lei, e neguei o acesso da Michele, que era fundamentado na súmula vinculante 14. Baixa um pouquinho a cortina, meu gordo. E nesse caso, o que vai acontecer? Qual será o expediente que a Michele e a Letícia utilizarão para ter acesso... Aí tá bom já. Abre aqui. Tá bom? Para ter acesso a esses autos. Vamos lá. Respondam aqui no chat, por favor, qual seria a medida legal adotada pela Michele, que pediu para ter acesso ao auto do meu inquérito policial com fundamento na lei, e da Letícia, que pediu para ter acesso com fundamento na súmula. Será que as duas devem adotar o mesmo expediente, o mesmo fundamento? Devem se dirigir à mesma autoridade para que eu, delegado, vá lá contra a minha vontade e entregue os autos para ela? Para elas, o que vocês acham? Será que quando o advogado fundamenta na lei e outro advogado fundamenta na súmula, o pedido deles para, abre aspas, ferrar esse delegado é o mesmo? E aí Samuca, e aí Lais, e aí Gustavo, e aí Bela Freitas?
Mandado de segurança, diz o Douglas, mandado de segurança é o expediente a ser usado, Douglas. Mas em quais das situações? Na situação A, que o fundamento era a lei, ou na situação B, que o fundamento era a súmula? Alguém ajuda o Douglas aí, turma? Rapidinho, que nós temos ainda 4 minutos. Vamos responder isso aqui para fechar a aula. MS as duas, diz a Emily. Não, Emily, não é MS nas duas, tá? O Douglas disse mandado de segurança, não sei se o Douglas disse nas duas ou não. O Douglas disse na lei. Parabéns, Douglas, é isso mesmo. No pedido fundamentado na lei, o advogado que teve o seu acesso negado deverá dirigir-se a quem? Ao juiz da comarca, por meio de um mandado de segurança. Mas por que mandado de segurança? Porque a lei diz assim, a Constituição. Caberá mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus e não amparado por habeas data, o que era o caso, direito líquido e certo, que está previsto no artigo 14, artigo 7º, inciso 14. Turma, e a B, em que a outra advogada, já não me lembro o nome, entrou com o pedido fundamentado na súmula vinculante 14. O que ela poderia fazer? Ela poderia ir para o juiz, Mauro, se fosse... na prática, até poderia. Mas o que nós estamos preparando vocês aqui é para concurso, é para OAB. Nesse caso, o expediente correto seria mandado de segurança? Resposta, não. Como assim, Mauro? Não. Não. O pedido correto seria uma reclamação. Esta reclamação com fundamento no artigo 102 da Constituição Federal, e ela seria dirigida ao Supremo Tribunal Federal. Maurão, tu tá de sacanagem. Uma advogada entra com pedido aí num delegado. O delegado nega. E ela vai lá pro Supremo, é isso mesmo. Ela vai lá para Brasília, ela vai lá para a maior corte do Brasil contra a decisão de um delegado de polícia. Exato. Porque o delegado de polícia foi contra uma súmula do Supremo. E esta súmula do Supremo traz a decisão do colegiado. E o Instituto da Reclamação, turma, é o quê? É um instituto que tem por objetivo assegurar a soberania da decisão daqueles ministros, daquele tribunal. Então você vai até o Supremo de Supremo. Vossas Excelências decidiram. Inclusive, isso consta de um verbete sumular vinculante, de número 14. E o delegado lá da delegacia do interior do Rio Grande do Sul não aceitou a sua decisão, Supremo. Eu estou aqui reclamando. O que o Supremo vai fazer? Mandar um ofício para esse delegado. Delegado, me explica essa história aqui. E um agente vai levar cópia do inquérito lá no teu escritório. Como assim? Um agente vai levar cópia lá no teu escritório. Por quê? Porque o delegado vai ver a caca que ele fez. Então funciona assim, se o pedido for... Alguém coloca pra mim aqui, se o pedido for na lei e houver a negativa, mandado de segurança. Se o pedido for na súmula vinculante 14 e houver a negativa, o expediente é reclamação. Mandado de segurança ao juiz de piso, ao juiz de primeiro grau, da cidade onde o delegado trabalha, e reclamação, artigo 102 da Constituição, ao Supremo Tribunal Federal. Beleza? Então hoje a gente estudou parte do conceito do inquérito policial. Nós estamos esmiuçando esse conceito, analisando todos os itens importantes desse conceito. E eu trouxe então, que é um procedimento administrativo, estudamos. Preparatório, estudamos. Inquisitivo, estudamos. Sigiloso, estudamos e aprofundamos demais. E agora, amanhã, a gente estuda a situação de quem o preside. E vamos ver se é possível que outras autoridades possam também investigar, especialmente o Ministério Público. Beleza? Eu vou responder as perguntas agora que estão aqui
separadas para a resposta e eventuais perguntas que venham aí nesses 4 minutos que nós temos, 3 minutos. Tem uma pergunta aqui que é um pouco fora do assunto, mas eu vou responder, tá? Sobre dolo, acho que é. Ah, não, tem uma que a Jéssica falou sobre o sigilo. O sigilo é somente o advogado do investigado, ou qualquer outro advogado pode ter acesso. Se você for advogado, você pode ter acesso, tá? A lei não limita ao advogado do indiciado, mas é óbvio que você vai ter que dizer, olha, estou aqui porque o fulano irá me contratar, tá? Não é, vou fazer uma fila de advogado aqui e todo mundo assina. Não, você tem que demonstrar no mínimo interesse, ainda que seja uma demonstração fora da exigência de uma procuração, tá? A lei diz, o advogado terá acesso aos autos. Quando ela fala o advogado tem interesse na causa, porque vai ser constituído ou já está constituído. Para você ter acesso a um inquérito qualquer, basta você demonstrar que existe uma pertinência para ter acesso. Ah, eu sou advogado lá, eu vi falar que o fulano está respondendo o inquérito, eu quero ver o inquérito. Não, aí não, né? Tá? Tudo é relativo. Mas se for segredo da justiça, aí tu tem que trazer a procuração. Tem uma dúvida grande aqui. Aqui. Deve ser essa aqui. Professor, qual a diferença em exemplo de dolo simples e dolo qualificado? Caiu no OAB sobre o cara que jogou pedra na polícia e errei. Não me lembro dessa questão aí. Achei que havia dano simples, porque não tem dano culposo. Não, aí não é dano, tá? Não é dolo, é dano. Dano qualificado porque é bem público, tá? Eu não sei o nome dessa pessoa, ela escreve, tem um nome... Dano simples, dano qualificado, isso. Mink, esse dano ele é qualificado porque é dano lá do artigo 263, mas qualificado por quê? 163, perdão. Dano qualificado do 163 porque é bem público, tá? Se fosse no meu carro, seria dano simples. Como é uma viatura policial, é o dano qualificado. Beleza? Depois o Charles agradeceu aqui a resposta que eu dei. A Mariana colocou aqui pra mim tudo que eu pedi, obrigado, tá? O pedido for fundamentado na súmula vinculante de reclamação, dirigido ao STF com base no 102. Valeu, Aninha, obrigado. Tá, eu que agradeço. Obrigado, professor, diz a Mink. Turminha, 42 minutos, batemos o nosso objetivo aqui no nosso relógio, ali vocês não conseguem ver, né, mas não vai dar para mostrar. Então, estamos dispensando vocês. Amanhã, 8h02, a gente continua o estudo do inquérito. Peço que vocês divulguem esse nosso trabalho para que amanhã a gente consiga colocar mais de 40 pessoas aqui, que a gente vai subindo aos pouquinhos até chegar num número bem legal. Beleza? Se puder, então, compartilha com os colegas. É para tudo, Mariana. Fica aí que é para tudo. Não existe aula focada para a segunda fase. Tudo que eu falei aqui cabe para a segunda fase, cabe para a primeira fase, cabe para concurso. Qual concurso? Qualquer concurso, tá? É só focar, Mari. Não fica pensando assim, tem que ser uma aula focada para tal coisa, tá? O que tu não pode é estar aqui estudando civil se tu está numa segunda fase de penal, tá? Agora, tudo que eu falar aqui vai se aplicar para as provas de penal e processo penal, para a primeira fase, para a segunda fase, para concurso de nível médio, concurso superior, carreiras policiais, o que for importante para ti. O importante é assistir a aula. Obrigado, Bianca. Estênio, aprovado no 40º. Valeu, doutor. Obrigadão. Então, turminha, fiquem com Deus. Essa aula vai subir lá pro nosso canal no YouTube. Se não te inscreve, eu vou deixar um stories depois ali comentando. Beijo grande, tchau, tchau.